A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Abra sua Bíblia no Evangelho do nosso Senhor, conforme escreveu Marcos, no capítulo 1. O Evangelho, conforme escreveu Marcos, capítulo 1. Graças a Deus. Quem ouviu o pastor dizer, frisar, que Davi era o homem da oração? Esse é o nosso assunto. Marcos capítulo 1, versos 29 a 39. Graças a Deus. Diz assim o nosso texto: E saindo eles da sinagoga, foram com Tiago e João diretamente para a casa de Simão e André. A sogra de Simão achava-se acamada com febre, e logo lhe falaram a respeito dela. Então, aproximando-se, tocou-a na mão e a febre a deixou, passando ela a servi-los. À tarde, ao cair do sol, trouxeram a Jesus todos os enfermos e endemoniados. Toda a cidade estava reunida à porta. E ele curou muitos doentes de toda sorte de enfermidades, também expeliu muitos demônios, não lhes permitindo que falasse, porque sabiam quem era ele. Tendo-se levantado alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Procuravam-no diligentemente Simão e os que com ele estavam. Tendo-o encontrado, lhe disseram: Todos te buscam. Jesus, porém, lhes disse: Vamos a outros lugares, às povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali, porque para isso eu vim. Então foi por toda a Galiléia, pregando nas sinagogas deles e expelindo os demônios. Feche teus olhos. Bendito Senhor Espírito Santo, nós confiamos a Ti esta boa obra de iluminar o entendimento dos Teus servos, de habilitar os nossos corações, para que possamos, por Tua graça, por Tua bondade, ouvirmos a voz do Pai, mediante a exposição das Sagradas Escrituras. Nós, o Teu povo, nós, a Tua igreja, nos colocamos diante de Ti, Pai, e suplicamos: orienta-nos. É em nome de Jesus que nós oramos. Todos digam amém. Vocês perceberam o quanto era agitada a vida do nosso Senhor? De forma mais específica, o Evangelho de Marcos mostra essas transições rápidas de Jesus com os seus discípulos. E saindo dali, foram para lá, e aconteceu isso e aquilo, e saindo, foram para outro povoado. O texto que acabamos de ler, e ainda versículos anteriores, o Senhor Jesus, na companhia dos seus, estava numa sinagoga em Cafarnaum, e logo se apresentou diante dele um homem possesso por espírito imundo, e o Senhor, meramente com a sua palavra, expulsou aquele demônio. Ato contínuo esse. Junto com os seus discípulos, eles agora entram na casa de Simão, e de imediato se identifica ali um problema instalado. A sogra de Pedro estava enferma, estava acamada com febre, e o texto diz que logo lhe falaram a respeito dela. Jesus então a toca e a cura. E à tardezinha, já o sol estava se pondo, toda a cidade se aglomerou junto à porta daquela casa, muitos enfermos e endemoniados, todos eles carentes da bênção do nosso Senhor. E Jesus curou os doentes, expeliu os demônios, orientou aquelas ovelhas. Mas veja o verso 35. Tendo-se levantado alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Em um período de intensa atividade, o Senhor Jesus, ele se levantou bem cedo, se dirigiu a um local deserto e se dedicou ao Pai em oração. A oração é a primeira e mais importante atividade de todo filho de Deus. Infelizmente,
por vezes, nós que somos filhos de Deus, negligenciamos este dever comum a todo cristão: se aplicar à prática da oração. Quem se esquiva desse dever sagrado sofre prejuízo, porque quem não ora perde a percepção espiritual. Quem se deixa envolver pelas muitas atividades da vida tem o seu discernimento obscurecido e, por fim, se priva da comunhão com o Senhor. Então, a palavra que o Senhor envia aos nossos corações nesta ocasião, ela é bem simples. Está sintetizada no verso 35 que nós aqui enfatizamos. A mensagem do Senhor é: levante-se, filho de Deus. Se desembarace destas muitas atividades e priorize a prática da oração. Levante-se, saia e ore. Esta é a mensagem do Senhor, o Espírito Santo. Em primeiro lugar, levante-se em oração. A primeira parte do verso 35 diz assim: tendo se levantado alta madrugada. O Senhor Jesus estava envolvido numa atividade ministerial intensa. Ele estava fazendo o que lhe cumpria fazer. Aquela atividade não era uma atividade qualquer, era uma atividade ministerial, uma atividade santa. Ele estava no estrito cumprimento da missão que o Pai lhe havia confiado. Mas de repente o Senhor Jesus para tudo, e muito cedo, alta madrugada, ele se levanta, e ele traz no seu coração um objetivo que ele consumou. Ele queria estar a sós com o Pai, ele queria se apresentar diante de Deus em oração. Jesus se levantou cedo e simplesmente desapareceu. Cadê Jesus? Tanta gente ia e vinha, e não se falava noutro nome. Toda a cidade, há poucas horas atrás, estava aglomerada junto à porta da casa na qual o Senhor Jesus estava hospedado. Mas, na virada do dia, muito cedo pela manhã, antes que alguém pudesse dar conta, Jesus se levantou, se retirou a um lugar deserto. Ele simplesmente saiu de toda aquela agitação e ele se pôs diante do Pai em oração. Jesus se levantou cedo e desapareceu. Quando o sol raiou e as pessoas se deram conta, Jesus não está aqui, Pedro e os que com ele estavam começaram a procurar o Senhor, e depois de muito o procurar, o encontraram em oração. E Pedro falou: Senhor, existe muita coisa a ser feita, todos estão te procurando. Mas o Senhor Jesus estava consciente das tarefas que ele cumpria realizar, mas o Senhor Jesus sabia também que a prioridade no que diz respeito à obra de Deus é se dedicar ao Pai em oração. Às vezes é preciso se levantar e desaparecer. Ser encontrado em oração, mesmo em meio às muitas tarefas que este mundo agitado nos impõe. Some, meu irmão, some, minha irmã, desaparece. É hora de nos levantar. Está tocando o despertador espiritual. É hora de despertarmos para a prática da oração. É hora de se levantar em oração. E o quanto mais cedo você e eu atendermos este chamado para a oração, melhor. Jesus se levantou bem cedo. Por vezes nós perdemos a hora. Já é hora
de que você se levante em oração. Já é hora. Levante-se e proponha no seu coração assumir o seu lugar junto aos pés do Pai Celestial. Levante-se, o quanto mais cedo melhor, para que você daqui a pouco não venha se lamentar dizendo talvez: se eu tivesse me dedicado antes a orar e buscar ao Senhor em favor desta questão. É sempre melhor orar o quanto antes, mas por vezes nós perdemos a hora. Mas, mesmo se passou um pouquinho do tempo de você despertar para orar, eu digo a você: não é tarde demais. Levante-se e ore. Nunca é tarde para fazer uma oração. Levante-se e desapareça. Pasme você, o mundo funciona sem você. Havia muita agitação, muita aglomeração em torno de nosso Senhor. A coisa estava agitada, muitas tarefas, muitas atividades, muita gente para ser curada, muita gente para ser liberta, para ser atendida. Mas Jesus simplesmente se levantou e saiu, desapareceu. Se o nosso Senhor assim procedeu, e olha que Jesus é alguém de fato importante, será que o mundo não dá conta de funcionar sozinho, se você e eu, às vezes, por um pouco de tempo desaparecermos? Interrompa as suas atividades, desligue o seu celular, se desconecte do mundo, suma, desapareça. E quando alguém vier atrás de você, que esta pessoa te encontre, como Pedro encontrou a Jesus, em oração. Em oração. Levante-se o quanto antes, desapareça e seja encontrado em oração. Mas em segundo lugar, levante-se, saia e ore. Saia da agitação do mundo. O nosso texto, ainda o verso 35, continua: tendo se levantado alta madrugada, o que? Saiu. Jesus saiu. Após se levantar para orar, Jesus saiu para um local isolado, desconhecido das demais pessoas. Note que a atitude de se levantar para orar foi levada a efeito através de uma outra atividade que, se nós não praticarmos, nossa vida de oração jamais será efetiva. Não basta propor no coração: vou me levantar e vou orar. É preciso também tomar uma atitude de rompimento. É preciso sair. A oração deve ser acompanhada de uma atitude de rompimento. Você já se levantou? Agora saia. Não basta se levantar, é preciso também sair. Levantar-se em oração é sair para que Deus entre. Levantar-se em oração é sair para que Deus entre. Ore e diga: Senhor, não fique de fora de nenhuma área da minha vida. Entra no meu casamento, entra na minha vida ministerial, entra na minha vida financeira, entra na minha família. Entra, Senhor, não fique de fora. Eu estou me posicionando, eu estou me levantando, e a partir desta minha atitude de se levantar em oração, eu estou rompendo, eu estou saindo para que o Senhor entre. Entra, meu Senhor, pelo amor de Deus, não fique de fora.
Mas ainda levantar-se em oração é retirar a minha mão para ver a mão de Deus trabalhar. Levante-se em oração e diga: Senhor, a minha mão nada pode fazer, eu não dou conta de resolver esta questão. Então eu me levanto em oração e eu retiro as minhas mãos, e eu te peço: vem, Senhor, impõe as suas mãos, trabalha por mim, faz o que eu não posso fazer. Levante-se o quanto antes, fale com o Senhor a respeito dos problemas que se instalaram no teu lar, não perca tempo. Peça: Senhor, toca, impõe as tuas mãos, faz o que precisa ser feito. O Senhor Jesus, ele sai da sinagoga e entra na casa de Pedro. E quando eles entram, eles identificam que um problema havia se instalado ali. A sogra de Pedro estava enferma, acamada, alta febre, e o texto diz: e logo lhe falaram a respeito dela. Ore, o quanto antes melhor, não se demore para falar dos problemas que você identificou se instalaram dentro da tua casa. Busque a presença do Senhor, porque o Senhor Jesus está pronto para, ouvindo a tua oração, estender a sua mão, como fez em direção à sogra de Pedro. Diz o texto sagrado que o Senhor Jesus a tocou, repreendeu a febre, e ela então passou a servi-los. É preciso orar para que haja saúde dentro dos nossos lares. Saúde física, mas também saúde espiritual. Enquanto aquela mulher estava enferma e acamada, ela estava como que impedida de servir ao Senhor. Mas o Senhor a tocou, a sarou, e ela então, curada, se prontificou imediatamente a servir ao Senhor. Isso aqui nos ensina que a saúde espiritual, ela precede o serviço ministerial. Para servir ao Senhor, antes se faz necessário sermos tratados por Ele, sermos sarados por Ele. De nada valeria, de nada adiantaria, e na verdade seria cruel dizer àquela senhora acamada: levanta daí, não faça corpo mole, sirva, assuma o seu lugar, execute as tarefas que lhe competem. Em vez de dar bronca naquela pessoa que está meio parada lá em casa, ore por ela. Diga: Senhor, toca essa pessoa, sara ela. Porque quando o Senhor a tocar, atendendo a tua oração, o teu clamor, quando ela sarar, ela vai se levantar e vai voltar a servir ao Senhor. Quem crê nisso, diga amém. Então ore. Então ore. Levantar-se em oração é retirar a mão e pedir: Senhor, impõe as tuas mãos. Mas ainda levantar-se em oração é reconhecer que a nossa presença não faz tanta diferença assim. O que faz a diferença é: Senhor, manifesta a sua presença, revela-te, mostra-te, se apresenta, Senhor. A sua presença, ela é insubstituível, a sua presença, ela é imprescindível. Senhor, eu oro e eu não abro mão da tua presença. Levante-se, assuma a postura de oração, e somada a esta atitude de se levantar para orar, sai, se retira. Às vezes, a situação se resolve a partir do momento em que você assume uma postura de maior discrição. Não se faça percebido naquele ambiente, fale menos, atue menos, ore mais. Saia,
retire a sua mão, e o Senhor colocará a dele. Saia, sua presença não faz diferença, mas a presença do Senhor, ela é imprescindível. Ore, clame, busque, diga, manifesta a tua presença aqui, meu Senhor. Mostra-te, Senhor. O nosso Deus, Ele é onipresente. Isso significa dizer que não há lugar em que a presença do Senhor não se faça presente. Mas existe uma diferença muito grande entre a presença do Senhor e a presença manifesta do Senhor. E aprove a Deus, no seu bom plano elaborado em nosso favor, que muitas vezes a presença manifesta do Senhor é resultado de uma busca incessante do seu povo. Se retire, sua presença não dá conta de resolver essa situação. Se retire, levante-se, saia e ore, e Deus vai manifestar a presença dele ali, naquele lugar. Levantar-se em oração, levante-se em oração e rompa com o que te amarra. Saia e o Senhor te surpreenderá. Mas em terceiro lugar, levante-se, saia e ore. Ore nos lugares áridos da sua vida. Olha só que curioso. Tendo se levantado alta madrugada, saiu. Foi para um lugar deserto e ali orava. Metaforicamente, o deserto, ele representa o vazio, a solidão, o abandono e a escassez. Mas ao orar no deserto, o Senhor Jesus nos mostra que, mesmo nos lugares mais áridos, mesmo nos terrenos mais secos, mesmo ali, muitas bênçãos de Deus podem ser colhidas. Basta que você regue este solo árido através da sua oração. Quem ora não permanece vazio. Quem ora é preenchido pela presença do Senhor. Que o teu coração seja cheio da presença de Deus. Que o teu coração não seja um deserto espiritual, antes, pelo contrário, seja um palco, seja um cenário no qual o Senhor Deus faz brotar, germinar, florescer, frutificar muito da sua graça. Ore, ore. Busque a presença do Senhor. Quem ora nunca, jamais ficará só, mas sempre vai desfrutar da melhor companhia. Ore, o Senhor está contigo. Em dado momento, um momento muito amargo do ministério terreno do Senhor Jesus, ele sentindo as angústias da cruz, de forma antecipada no jardim do Getsemane, ele pediu a 3 dos seus mais chegados discípulos que estivessem com ele: me acompanhem, a minha alma está profundamente angustiada até a morte, permaneçam aqui junto a mim, orem comigo. E o Senhor Jesus, ele distância de um tiro de pedra, se afasta daqueles 3 dos seus discípulos. Ele se põe diante do Pai em oração e diz: Pai, se possível for, passa de mim esse cálice sem que dele eu beba, todavia seja feita a tua vontade e não a minha. E quando o Senhor Jesus voltou aos seus, estes estavam dormindo. Infelizmente, irmãos, irmãs, nós que somos filhos do mesmo Pai, deveríamos estar nos momentos de angústia presentes e apoiando uns aos outros. Mas às vezes, sim, você e eu vacilamos.
Como eu, por vezes, não dou conta de acompanhar os meus irmãos, de estar presente no momento em que eles mais precisam, por vezes isso também acontece comigo, eu me vejo só. Mas quem ora nunca está só. Então, em lugar de ficarmos, nos ressentirmos com aquelas pessoas que deveriam estar presentes e não estão, valorizemos e celebremos aquele que presente está. O nosso Deus, Ele é socorro bem presente na hora da angústia. Ore, e você estará na melhor companhia. Deus está contigo, Deus está contigo. Quem ora não é abandonado, pelo contrário, ele é envolvido pelo mais acolhedor dos abraços. Você já se sentiu abraçado por Deus? No momento da oração, seu coração estava agitado, estava tão confuso, seu coração estava tão atribulado, angustiado, e então você se levantou, saiu e se dedicou ao Pai em oração, e agora aquela angústia dá lugar a uma paz que excede a toda a capacidade de compreensão, uma paz que excede a todo entendimento. Nós não devemos estar ansiosos ou inquietos por nenhuma das coisas deste mundo. Pelo contrário, cada uma das nossas petições em tudo devem ser conhecidas diante de Deus através da oração, da súplica, com ações de graça. Então a paz de Deus, que excede a todo entendimento, monta a guarda na nossa mente e no nosso coração. O que é isso, senão Deus nos abraçando no momento em que nós oramos? Deus quer te dar um abraço ainda hoje. Vai para casa, procura um cantinho e diga: Pai, não passa à vontade não, me abraça. Eu aqui estou, tu me tens aqui. Eu demorei, mas cheguei. Não cheguei tão cedo quanto deveria, mas eu ouvi lá que não é tarde demais para me posicionar em oração, então eu me levanto. E esta minha atitude de me levantar é acompanhada de uma atitude de romper com as muitas atividades que até o presente momento me têm amarrado. Eu saio, aleluia, e agora eu oro, Mas em último lugar, quem ora não permanece na escassez, antes pelo contrário, desfruta da verdadeira satisfação. Não importa o deserto no qual você está, se Deus está contigo, existe ali satisfação, prazer, contentamento. Não interessa o cenário, interessa a companhia. Ainda que eu ande pelo vale de sombra e de morte, por um deserto terrível, árido, escasso, eu não vou temer mal algum, porque tu estás comigo. Quem sentiu vontade de orar? Então se levante, saia e ore. Nos coloquemos em pé em nome de Jesus. Coloque as mãos no seu coração. Você precisa se levantar. Você precisa se desvencilhar, romper, se desatar destas muitas atividades que o mundo agitado te impõe, para que você efetivamente possa estar no abraço do Pai, possa estar na companhia de Deus, possa estar a sós com aquele que quer te acolher num abraço de renovação. Senhor, nós nos colocamos em Tua santa presença.
Temos ouvido a Tua palavra, a Tua voz, de forma tão clara e poderosa. O Senhor nos quer aos Seus pés. O Senhor nos quer junto a Si. Então, meu Senhor, nós Te pedimos, em nossa mente e em nosso coração, estes conselhos práticos que a Tua palavra hoje nos apresenta. Deus bendito, Deus santo, dá-nos não apenas nos levantar para orar, dá-nos romper com as muitas atividades, com este mundo maluco tão agitado, dá-nos sair, meu Senhor, para que o Senhor possa entrar. Dá-nos, Deus bendito, a capacidade, a fé de retirarmos a nossa mão, para que o Senhor imponha a sua mão. Dá-nos a entender definitivamente que o que faz diferença nesta situação não é a nossa presença, mas a Tua presença. E nós Te pedimos, vem, meu Senhor, manifesta-te em nossas vidas. Tu és o nosso Deus, e nós nos lançamos aos Teus pés, nós nos colocamos no nosso devido lugar, aos Teus pés, rogando, suplicando, dependendo.